Olá, tudo bem? Vamos começar mais um Conversando sobre as Leis Morais com Lígia Simões e Pedro Simões. Tudo bem, Lígia Simões? Tudo bem, Pedrinho, e você? Tudo jóia. Agora vamos falar sobre a lei da reprodução. Já chegamos aqui no capítulo 4 das Leis Morais, e se você perdeu algum episódio anterior, tem aqui um cardzinho que você pode acessar, e também, se você está nos assistindo pelo Spotify, você pode acessar as nossas gravações anteriores. Olha, agora nós temos Spotify, você já havia avisado? Não, estou avisando agora, porque agora a gente tem, agora a gente pode avisar. Então, Vamos então começar aqui com o capítulo 4, Lei da Reprodução, que é um capítulo que tem 5 temas, né? 5 tópicos. Acho que a gente não vai conseguir dar conta de falar tudo hoje. Começando com a população no globo, sucessão e aperfeiçoamento das raças, obstáculo à reprodução, casamento, celibato e poligamia. É um capítulo que traz aqui temas bastante empolgantes, vamos dizer assim. palpitantes, Palpitantes. instigantes. Palpitante. E começa na questão 686, falando que a reprodução já era esperado, né? É uma lei da natureza. Quer dizer, tudo que está aqui nesse capítulo são leis da natureza, então a reprodução também é uma lei da natureza, e não poderia ser diferente, afinal de contas, é dessa maneira que chegamos aqui, não é isso? É verdade. E é importante, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Não sei se você percebe o peso dessa resposta dos espíritos quando nos dizem quando eles dizem a reprodução é lei da natureza, é lei divina, a reprodução é de Deus. Isso já faz um desmonte de uma série de interpretações nossas, não é? Às vezes meio desviadas dessa realidade de uma ação divina e que nos faz co-criadores com Deus, no plano da terra, da matéria, mas nos faz co-criadores, né? É tão bonita essa ideia, não é? É a ideia de que quando nós permitimos, né, através da reprodução, da criação da família, que novos seres, né, reencarnem, né, nós estamos aí fazendo esse trabalho, mas a gente poderia pensar de forma mais ampla também, né? Na Sim. medida que a reprodução é o crescer, é o multiplicar, né? E o multiplicar pode ser das formas, das ideias, a gente poderia multiplicar essa... Calma, vamos chegar lá. Nesse primeiro momento, a gente tem que pegar a lei da reprodução, e eu gosto muito de pensar o início desse capítulo 4, lembrando que para que a lei de Deus, a lei de reprodução, se cumpra em nós recebemos um corpo aparelhado para tal. Então, o uso dos mecanismos de reprodução em nosso corpo é de Deus, esse uso. Isso é muito importante. Para a gente começar pelo uso dos mecanismos da reprodução, senão a gente diz, não, mas a gente também tem a reprodução das ideias, e foge de alguma coisa que a doutrina espírita vem desconstruir o peso de toda uma cultura, uma ideia dos séculos anteriores, de muita má interpretação a respeito do uso desses mecanismos de reprodução que estão em nosso corpo, não é? Nosso corpo está aparelhado para isso. Na verdade, a gente tem aqui uma questão delicada, que eu acho que a gente vai falar um pouco mais para frente, não seria exatamente agora o momento, né? Porque sempre houve uma santificação da reprodução. A reprodução é de Deus,
E aí você usa o mecanismo reprodutivo, o sexo, exclusivamente para isso, não é? E aí Quando as é pessoas uma não outra. pensam que a santificação está em não usar, Não, não é já que não usar, descer do é usar mecanismo. exclusivamente para isso. Ou não usar, há muitas pessoas que Sim, nem mas aí é o querem. celibato, aí é outra É conversa. o Mas celibato, vamos chegar aqui a lá. gente está falando que, e o que tem aqui para ser dito é assim: a, a reprodução é uma lei da natureza, portanto, nós devemos usar os mecanismos que nós temos, que estão no nosso corpo, para tal fim, não é? Mais do que Por isso, por enquanto é enquanto, isso. não temos. Por enquanto é isso. Não vamos adiante. Exatamente, exatamente. E a gente não deve se preocupar, que eu acho que é a questão seguinte, né? Se o número de filhos que a gente vai ter vai causar uma superpopulação na Terra ou não. Deus Porque houve uma cuida. época, não é, Pedro, em que, de maneira geral, eu acho que a humanidade, acho que isso já passou, essa inquietação de um temor de que exatamente nós chegássemos a um momento, pelo crescimento da população, que essa população fosse excessiva. É, O mundo não vai dar conta de tanta gente. Acho que principalmente houve de um momento alimentar, aí no né? século XX que isso esteve muito presente, né? Isso, principalmente de alimentar as pessoas. Será que com tanta gente no mundo a gente é capaz de produzir uma quantidade de alimentos e de riquezas suficiente para tantas pessoas, né? E a E resposta disso já está no capítulo anterior, na nota de Kardec. Quem não viu pode rever, mas a nota de Kardec é importantíssima para esclarecer isso, né? Que pois se é, nós tivermos elementos de ordem e previdência, nós vamos dar conta de né, dividir direitinho, né? né. E sobre o número de habitantes, Deus dá conta disso, né? De ir regulando É. naturalmente o número de habitantes que tem crescido. Existem os mecanismos de regulação para isso, divinos também. Exatamente, exatamente. E aí, no item seguinte, sucessão e aperfeiçoamento das raças. Posso, antes de ir para o item seguinte, chamar a atenção de uma coisinha na 687, né? Eu gosto imensamente desse trechinho da resposta dos espíritos, quando eles, respondendo a esse temor da população excessiva, eles dizem que Deus vai manter o equilíbrio, né? Porque Deus não faz nada inútil, nem Aham. desarmonizado, e eles aí respondem: o homem apenas vê um canto do quadro da natureza, não podendo, então, julgar a harmonia do conjunto. O Pedro, essa afirmativa, o homem vê apenas um canto do quadro da natureza, eu adoro, porque quanta coisa, até extrapolando de lei de reprodução, de população da Terra, quanta coisa no entendimento das coisas espirituais, para esse entendimento, essa resposta dos espíritos se encaixa. Olha, você está vendo só um cantinho. É, Do mundo espiritual, você conhece só um canto, é, um é, cantinho, mas tem muito mais coisa que você não conhece. é, É muito interessante essa limitação ainda da nossa percepção, não é é. verdade? Guardando as devidas proporções, né? É como se a É, gente falasse da vida da Terra falando exclusivamente de onde a gente mora. exatamente. Não, você mora na Terra, de fato, mas É. desculpa, a Terra é muito maior do que isso, né? Do que a sua Do comunidadezinha, o que seu o seu bairro, bairro, né? A o seu sua gueto, cidade, né? o seu Tem muito gueto. mais. Fala. Não, o seu gueto que eu falei, o seu cantinho. Você está vendo um pedacinho, mas o É, pedacinho não é o mundo, né? O mundo é muito maior. Se a gente pode fazer essa analogia com as coisas que a gente vive aqui aqui, dentro, imagina. imagina para o resto, né? Para essa imensidão de vida que tem.
Também a questão do aperfeiçoamento das raças, ela também se encaixa nisso. A gente ainda vê só um canto, né? Um pedacinho. A gente não tem a compreensão exata do que seja isso, né? Né? E o que eu acho mais interessante dessas respostas que estão aqui é essa ideia de uma sucessão, né? Uma sucessão dessa mistura, né? Que uma vai se penetrando e se refazendo através da outra, né? E o que retira da gente essa ideia de que é uma raça ou outra raça, ou uma coisa ou outra, né? Um certo purismo, É né? legal porque Não logo é na isso. O espírito não tem 689, raça, né? Hã? logo na 689, em que a gente vem falando aquilo que era anterior, né? Raças que desapareceram, raças que vão aparecer, criações novas, e os espíritos dizem, eu acho que era até nesse tom de voz, olha, calma, É, porque isso é assim, mas são os mesmos espíritos é, que voltam para se aperfeiçoar em novos corpos. O aperfeiçoamento do espírito acompanha o aperfeiçoamento do instrumento físico. Isso é muito bonito, e a gente vai ver depois que o próprio aperfeiçoamento dos mundos é, é tudo uma única lei, que é a lei de aperfeiçoamento, de crescimento, de progresso. Os mundos progridem, os espíritos progridem, e a matéria, que serve de instrumento ao espírito, progride também, não é é. verdade? E é claro que, como ele diz aqui na questão 691, existiam assim, um certo início, né, mais bruto, agora uma capacidade da humanidade de trabalhar mais intelectualmente, produzir muito mais riqueza, Já bem desenvolvida, e não é, é? e é, e é, e é absolutamente possível da gente imaginar que outras gerações de espíritos mais elevados, com corpos que sejam menos brutalizados do que o nosso, né, vão nos suceder ao longo né, das encarnações, né, enfim, dos tempos, né? Porque esse é o caminho, né? E que esses outros que virão nos suceder nesta ordem, vamos dizer assim, cronológica dos fatos, no frigir dos ovos somos nós mesmos. Exatamente, E exatamente. voltamos melhores, graças a Deus. Vamos torcer para isso, né? Eu acredito. Agora, é muito interessante quando ele fala, caminhando um pouquinho, quer dizer, e aí quando ele faz dessa afirmativa, são os mesmos espíritos que voltam, estão se aperfeiçoando em novos corpos, depois ele vai dizer que apesar dessa grande diversidade, né, de raças, de etapas de evolução, que a gente vai racionalmente definindo, no final, tudo é a grande família humana, não é? Sincrônica e diacronicamente, nas épocas que se sucedem e nas diferenças entre aqueles que estão no mesmo momento na Terra. Então, nós temos diferentes raças, que hoje já são classificadas no mundo, mas aos olhos de Deus são todos espíritos, todos, como ele diz que é bonito, a grande família humana. São os espíritos que dizem. Aqui, né? A origem das Aqui raças na se perde na noite resposta dos da tempos, mas como 690, pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o qualquer que tronco tenha sido tronco, de cada uma elas delas, podem aliar-se. Podem entre si, aliar-se e produzir tipos novos. aham, São os espíritos reencarnando na sua missão de aperfeiçoamento. é. Muito bem. Aí aqui no finalzinho desse item tem a questão do aperfeiçoamento das raças animais Importantíssima e para as vegetais. reflexões que vêm. Oi? Importantíssima.
Importantíssimo isso para calçar o nosso raciocínio nos subitens seguintes. Ah, é? Eu acho. Vamos ver? Aqui o que vai dizer é que tudo que leva ao melhoramento é positivo e é É de Deus, num progresso. certo sentido. É É progresso. progresso e cabe ao homem ser instrumento desse progresso, Aham, para atender aos desígnios divinos. aham. E é muito curioso que ele vai. Nossos Pois cientistas, é. E é muito curioso que ele vai dizer assim: poxa, mas tem gente que faz isso só pelo ego, né? Só pela exibição, é vaidade e exibição. tal, sem fins, né? Meritórios e tal. E a resposta é muito curiosa, né? Diz que importa, né? Importa, cara, importa. Ele que resolva como vai fazer isso de forma meritória. Porque, Por- mas mesmo assim, o o seu progresso está trabalho é feito, né? útil. O É. trabalho está feito, né? O trabalho é útil, né? E aí é curioso observar isso, porque aqui ele faz uma distinção importante, né? Aham. Entre o trabalho que precisa ser feito e como esse trabalho é feito, né? Então, o progresso precisa ser realizado, o progresso aí, nesse caso, né, não de si, mas daquilo que está, do trabalho que está sendo feito, mas às vezes você faz de uma maneira que não é meritória, quer dizer, alguém precisa cuidar da pessoa, você cuida de má vontade, né? A Era sua importante intenção não é cuidar, a mas melhor. a sua intenção não foi a melhor. Você que trate depois de resolver isso. Mas o cuidado com aquela pessoa foi feito, ainda que você tenha feito de forma que Por, não foi, por né? razões escusas. Exatamente, né? Fez de má vontade, né? Então, enfim, eu Uhum. acho que é interessante isso porque dá essa separação que era uma coisa que a gente não tinha visto muito ainda, né? De forma tão clara assim como foi, como apareceu aqui nessa resposta. Uhum. Muito bom. Vamos para o obstáculo à reprodução? Agora saiu dessa questão de população e vamos para os obstáculos à reprodução. O uso dos implementos de reprodução que estão no nosso corpo físico é lei divina. E quando a gente coloca obstáculos a esse uso? Pois é. A resposta é clara: tudo que embaraça a natureza, em sua marcha, é contrária à lei geral. Então, se a gente. Eu acho que aqui a resposta é mais na ideia assim: se nós colocássemos um obstáculo definitivo à reprodução, ou seja, Sim, o parar a mundo reprodução, corporal o pereceria. mundo corporal pereceria. É contrário à lei. Não é essa a ideia, né? É, quando no Esse é item o A, mecanismo. é, Esse é o mecanismo. tem que haver reprodução. Não pode É. haver um obstáculo, né, à reprodução. A reprodução tem que existir. Eu acho que é isso que está sendo chamado a atenção aqui, né? No entanto, quando no outro item, né, no item A, na questão 693A, já há uma outra perspectiva Sim, outra nessa perspectiva. questão, porque e é muito curiosa isso que ele vai colocar aqui, porque o cerne da questão é assim: há espécies, seres vivos, animais cuja reprodução indefinida poderia ser nociva, né, a outras espécies. Ele começa com foco em impedir a reprodução. Essa resposta é inteligentíssima. Ele começa com o foco em impedir a reprodução de seres vivos, animais e plantas. Mas na pergunta que ele fecha o raciocínio do questionamento, ele abre, você veja, pratica o homem ato repreensível impedindo essa reprodução, Dos impedindo a animais e das plantas, reprodução, né? mas que são seres vivos. Aham, Abriu, aham. abriu, e a resposta vai para o que nos interessa mais de perto, que é: e quando nós impedimos a reprodução, colocamos obstáculos à reprodução, o ser humano, né?
o ser humano, a reprodução em nós. E ele vai dizer: pode o homem regular a reprodução de acordo com as suas necessidades, um poder que Deus lhe dá, e ele deve usar desse poder sem abusar. Não apenas a reprodução de plantas e animais nocivos, mas também a reprodução nossa na formação da família, o uso dos mecanismos da reprodução por nós mesmos. Nós podemos regular a reprodução de acordo com as necessidades. Você concorda que a ideia, a pergunta, a subpergunta A da 693 abre para trazer a resposta dos espíritos para uma dúvida muito nossa ainda nos dias atuais, não é verdade? Eu acho que os espíritos pegam um gancho da ideia dos seres vivos para também trazer para a questão nossa dos homens, né, da humanidade. Porque ele diz, assim como os seres vivos, né, nós temos esse poder que temos que usar sem abusar. Nós podemos regular a reprodução, e aí ele está falando dos seres vivos em geral, de acordo com as necessidades. Não pode opor-se-lhe sem necessidade. Não pode, então, mas regular pode. Deus deu a inteligência para o homem para ser um contrapeso às forças da natureza, né? Então, a gente pode pensar, raciocinar, planejar, regular, não há problema. O que é interessante aqui no final é que os espíritos voltam a falar dos animais e das plantas, dizendo assim, olha, mas fica tranquilo, porque no fundo, Deus tem os seus mecanismos de regulação. Então, você quer regular? Regula, mas Deus tem os seus mecanismos de regulação, né? Se você quer usar a sua inteligência para isso, faz. Mas não fica preocupado, não vai ter nenhuma planta que vai crescer de tal forma, ou nenhum animal que vai crescer de tal forma, que vai acabar com a população. Porque Deus tem os seus mecanismos de regulação, né? Então, ao mesmo tempo que ele diz sim, ele está dizendo, olha, mas Deus já tem uma providência, né? Deus já provê essa regulação. Para esses animais e plantas que não dispõem do uso da inteligência, Deus ele disse, né? Para que eles sejam também instrumentos, não é? É isso que ele diz. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza, né? E é assim que ele se distingue dos animais. Então é isso. E na espécie humana, a gente vem de uma época em que ainda o homem, não fazendo uso desses recursos, você tinha as famílias, né, as mulheres, que passavam 30 anos de sua vida parindo, né? Na casa de minha avó, 13 filhos, a cada ano, porque não havia nenhum tempo para respirar entre um filho e outro. Depois dava o filho menor para a filha mais velha criar, porque não dava conta de criar, né? E o que acontecia? Esse desgaste do organismo levava as mulheres a morrerem super jovens, por conta dessa falta de cuidado no uso também dos implementos para a reprodução, né? Então, era aquilo feito de uma maneira que hoje, já racionalmente, posturas de mais equilíbrio, preservando a saúde, o refazimento das energias no corpo da mulher. Esse é um exemplo simples. Isso está dentro de quê? Isso está dentro do cuidado e da possibilidade que Deus dá de nós usarmos, sem abusar, da inteligência para regular a reprodução.
não é? De Sim. acordo com as necessidades. Agora, não é só assim. O que a gente vê? Quando eles põem lá usar, mas não abusar, é porque há abuso. Abuso vem a 694, não é, Pedro? Yeah. Para esclarecer. Quando a pessoa, então, diz, vou obstar a reprodução porque eu quero livremente usar a minha sexualidade, esses implementos, para o meu prazer, sem ter nenhum ônus de gerar filhos. Exatamente. Essa questão é uma questão também super da hora aí, super delicada, né? De a gente ver esse comportamento muito disseminado dessa ideia. Não, não quero. O que eu quero eu não quero ter esse compromisso, né? De ter que ter um filho, de daquilo que isso vai acarretar para minha vida, dos, entre aspas, sacrifícios que eu vou ter que fazer, enfim, né? E aí acaba entrando num caminho, né? Que aqui ele vai dizer, isso é prova da predominância do corpo sobre a alma e quando o homem e o quanto o homem é material ainda, né? E é muito interessante porque hoje em dia o progresso da inteligência do homem já o ajuda a tirar os preconceitos em cima, vamos dizer assim, forçando as palavras para ficar bem definido. Preconceito com a energia sexual, como se fosse uma coisa a ser evitada, não ser de Deus, vamos dizer, quando a própria ciência, o estudo mostra essa energia como uma energia vital, como uma energia criadora. É a mesma energia que cria os corpos, que aí vem aquela observação sua absolutamente pertinente do início, que cria as obras de arte, é a mesma energia que nos faz pensar, estar aqui de uma maneira animada falando dessa bênção do estudo doutrinário, é a mesma energia, é energia É, de vida, que nós precisamos manter em nós com entusiasmo e gratidão a Deus por termos em nós essa possibilidade, porque é a de criar, não é? Criar com alegria, participando com a nossa inteligência, com os progressos que a própria ciência nos faculta, desse movimento da criação presente em todas as situações da vida, né? é isso. Vamos passar então para o casamento e celibato? Vamos dar tempo de falar de casamento? Eu acho que a gente começou, eu acho que tá, acho que a gente tem ainda Eu um acho tempinho melhor aí. eu falar de celibato, porque formado em casamento é você, Eu? no tema casamento. Que eu saiba, que eu saiba, a gente não tem muito tempo, eu não tenho muito tempo a mais nem a menos de casamento que você, né? Seu casamento durou o quê? Uns 20 anos, o meu já está chegando lá. Eu não vou falar de casamento baseado no meu casamento. Eu vou falar de casamento baseado no que Kardec diz para nós, a doutrina diz para nós de casamento. Vamos E- lá. Então, o que Então, o Kardec diz para a gente casamento do é um casamento? progresso na marcha da humanidade. É, Quando a é, gente diz casa, então, deu para trás, Pedro? oi? Quando a gente diz casa, deu para trás, se o casamento é um progresso, descasar e andar para trás? Essa é uma Olha, eu acho questão, melhor deixar isso para o nosso próximo podcast. essa é uma questão que quem Esse assistiu. tema é palpitante demais. Não, eu acho que quem assistiu às nossas conversas sobre o Evangelho viu lá os nossos comentários sobre o divórcio, que a gente já A comentou. Vou deixar até o cardzinho insolubilidade aqui. do casamento, É, capítulo 24 do Evangelho. a gente já comentou sobre isso, né? Tem um comentário, né? Para quem está nos escutando pelo Spotify, a gente vai ficar devendo esses comentários, Isso. mas a gente já fez um comentário sobre isso. O importante aqui, não só que a ideia de que o casamento é um progresso, mas
E aí a gente teria que entender por que o casamento é um progresso, mas essa definição de Kardec, que é muito importante, que é a ideia de que o casamento é a união permanente de dois seres, né? Então, quando Kardec diz, usando na sua pergunta, São espíritos ou Kardec? Kardec fala, É será Kardec. contrário à natureza do casamento, isso é, a união permanente de dois seres? É muito Sim. curioso que Kardec não fala do homem e da mulher, ele fala de dois seres. Sim, aqui na 695. Exatamente. E ele fala união permanente, o que também a gente deveria comentar o que é esse permanente, numa vida de Conceito de impermanência. permanente. Numa vida de É impermanência. muito legal, porque a gente interpreta o permanente como o tempo cronológico contado. Mas o permanente é dar conta da tarefa com aquele espírito, você concorda? É não só com o Se espírito, você criou com ele esses laços de solidariedade fraterna, a solidariedade vai respeito aparecer mútuo, ainda, né? aparecer laços de solidariedade fraterna e respeito mútuo, você atendeu a finalidade do casamento. Você lembra que outro dia nós comentamos aquela ideia de casamento e finitude? Eu acho que aquilo fazia sentido. Eu mudei aquilo, porque não me lembro mais de onde saiu aquilo. Mas depois eu fiquei refletindo, porque o objetivo do casamento, como ele diz aqui, é criar esses laços de solidariedade fraterna. Então, chega uma hora que não tem mais casamento, tem solidariedade fraterna, Solidariedade. solidariedade fraterna, tem fraternidade. Então, o que é infinito é a criação dos laços de fraternidade, e esses são um outro caráter de permanente. Não sei se eu viajei. É uma Não, outra assim, ideia de permanente. é muito difícil comentar isso só com essas questões do Livro dos Espíritos. Porque aqui no comentário de Kardec, na questão 696, ele Uhum. primeiro vai fazer uma distinção entre o permanente e a ligação livre e fortuita, né? Sim. Essa ligação livre e fortuita dos sexos seria a satisfação da sensualidade que a gente está entendendo, É. né? Da questão 694. Então, essa é a Uhum. primeira questão. A permanência está em que você vai gerar com aquela pessoa não uma ligação fortuita, né? Mas uma ligação permanente. Esse é o primeiro ponto, que vai ser estabelecida nas bases da solidariedade fraterna. E veja que ele não fala do amor. É. Ah, Por quê? Por quê? Porque o amor é um ato moral que você deve fazer para aqueles com quem você se solidariza, se vincula, e para aqueles com quem você também não faz isso. Não é isso? Amar pelo Evangelho é fazer o outro aquilo que a gente gostaria que os outros nos fizessem. Agora, ter afeição e solidariedade é outro departamento. E é isso que ele está chamando a atenção aqui. Amar, nesse sentido evangélico, a gente deve fazer até os inimigos. Mas ter solidariedade e estabelecer uma relação permanente, a gente deve fazer com aqueles a quem a gente tem afeição. Veja que o termo é outro, vai aparecer depois aqui a questão da afeição, que agora eu já não sei mais onde é que ela está, mas ela vai aparecer a questão da afeição. Muito bem, uhum. então essa é a questão que eu acho principal, e a gente tem que ver depois, né, que está no Evangelho, a gente não vai poder comentar aqui agora, que a gente já comentou isso, da finalidade divina do casamento, né? Que aí é que entra, dentro da finalidade divina do casamento, essa ideia de que o permanente não é um permanente para sempre, para todas as encarnações, até que... E não é contado nem nessa vida mesmo, pelo número de anos que Não, não. décadas de casamento, Qual é? muito Qual é? menos uma permanência
através dos séculos nas vidas sucessivas. Não é isso? Tanto que a indissolubilidade do casamento é uma lei humana contrária à lei da natureza. Por quê? Porque uma hora, né, cumprida a tarefa, esse elo se desfaz, né? Entre aspas, naturalmente, a vida continua para as pessoas e outros compromissos a gente vai assumindo, né? Pode falar. Mas o elo, você pode até fazer a dissolubilidade do casamento, mas não necessariamente o elo precisa se dissolver também. É exatamente esse que é o ponto do divórcio. Porque a gente pensa no divórcio como uma separação litigiosa, essas coisas, mas o divórcio, na verdade, é você se divorciar do outro quando você deixa de amá-lo no sentido evangélico, né? E passa a ter, então, não mais um elo de solidariedade, de fraternidade com aquela pessoa. No sentido evangélico, isso precisa ser explicado. Então, eu vou explicar. Deixa de amá-lo no então, eu vou explicar. Quando você, na sua relação, passa a ver o outro com sentimentos de raiva, indiferença, né? Você está nutrindo por aquela pessoa sentimentos que não são cristãos, né? Não é isso, né? É diferente quando você diz assim, bom, a gente cumpriu a nossa tarefa e cumprida a nossa tarefa, tá tudo certo, vamos continuar a vida, né? A gente continua se respeitando, sendo fraterno um com o outro, continua. Agora, quando você diz, eu não quero nem olhar para ele, não, né? É porque você rompeu esse elo de fraternidade. O casamento é o elo de fraternidade. Quando você rompe, não é que você rompeu o casamento, é que você rompeu essa disposição, né, de se manter vinculado àquela pessoa com um elo de solidariedade. Ou seja, quando você executa pelas leis humanas essa separação, como diz lá o Evangelho segundo o Espírito, você já fez. O elo já não existe mais, então a lei humana só sacramenta o que já foi feito. Mas é importante entender que esse é um jogo perdido. É um jogo perdido. É um jogo perdido. Por quê? Porque você não conseguiu, nós não conseguimos, né? Não vou falar dos outros, né? Nós não conseguimos, né? Nas nossas relações, vencer a nós mesmos de tal modo a conseguir a ser paciente, a ser compreensivo, a tolerar, a desculpar 70 vezes, 7 vezes, né? A abrir mão de nós mesmos, a nos devotar para o outro, e etc, etc. E aí começa a criar as grandes desavenças, os grandes desentendimentos, né? E aí, quando você diz para o outro, olha, eu não quero nem olhar mais para você, é porque já foi tudo. O jogo está perdido. Por água abaixo. O jogo está perdido. Vamos pensar, Pedro, para a gente passar para o celibato. Sim. Porque eu sabia que esse tema casamento ia agitar a nossa conversa. Vamos pensar que mesmo que, sabe, não diria que foi uma experiência perdida, porque sempre a experiência vivida vai se transformar em aprendizado em algum momento, não é? Sim, claro. Claro. Eu acho que eu posso tentar fazer diferente, né? E para isso a misericórdia de Deus nos dá as vidas sucessivas, né? Claro. E novas oportunidades através da reencarnação. Sem dúvida. E o celibatário? O celibato, aí a gente tem que entender o seguinte: como a reprodução é lei divina, né? A opção pela não reprodução, isso traz para você uma tarefa a ser cumprida que você tem que cumprir de alguma outra maneira. Que tarefa é essa?
é a tarefa da reprodução, a tarefa de você fomentar o desenvolvimento de outros, E aí você né? veja, o que está se perguntando não é o que que você vai fazer desses implementos da reprodução, é o que é que você vai fazer da energia divina, da energia criativa que tem em você. Se você não usa através dos mecanismos da reprodução, essa energia precisa ser canalizada para a criação de outras formas de bem. Mas eu gosto de pensar, embora eu acho que seja uma linha importante, gosto de pensar que a vida familiar, ela coloca para a gente uma série de limitações, né? Alegrias, limitações, sacrifícios, devotamentos, renúncias, que são aprendizados para nós de nos apequenarmos para que o outro cresça. E esse exercício ele tem que ser feito de alguma maneira. Se não vai ser na família, a gente tem que encontrar alguma outra maneira de fazer, que é o que ele diz aqui. Mas se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem, sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem em cima da sua condição moral. Na família, a gente faz isso dentro da família. E aquele que não tem... Será que faz? Fica para a nossa reflexão. Mas os pais não perdem as noites por conta dos filhos, né? Não fazem isso normalmente, né? Isso não é um... Abrem mão, muitas vezes, abrem mão, né? O outras quanto... realizações para a Sim, eu acho que formação da sim. família. Isso é um aprendizado que a gente faz. E a grande questão é que esse aprendizado na família é a base para que, na medida em que a gente vai com aqueles que são mais próximos, aprendendo a fazer essas concessões maiores, esse é a base para que a gente tenha a transformação da sociedade. É o desapego, né, do nosso egoísmo, Exatamente. Se não do nosso fazemos isso em interesse família, pessoal, nosso interesse exatamente. pessoal. Se não fazemos isso em família, aqueles que não têm família devem encontrar alguma outra maneira de ter esse tipo de vivência. Olha, hoje nós nos excedemos no horário, ficamos por aqui. E a poligamia, não vamos falar da poligamia? É o último tópicozinho? Eu acho que já estouramos, estamos com 1 hora de É gravação. porque a gente não vai conseguir fazer depois uma só com a poligamia. Vamos encerrar a poligamia aqui. Não fala 2 minutos de poligamia. Bom, a primeira questão é a questão... eu acho que uma das questões mais importantes aqui é dizer o seguinte: Deus fez a igualdade dos sexos para que os sexos se unissem e gerassem a reprodução da vida. É isso que está dito, né? A igualdade numérica entre os sexos tem uma finalidade. Não é isso? Uhum. E na questão seguinte vai dizer: não teria sentido a poligamia ser uma lei da natureza, porque isso não faria o menor sentido, não daria conta disso, né? Então, isso nos mostra que é isso aí. Deus fez... Ele fecha a questão quando diz: o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. É isso aí. É isso aí, né? Não é que você não possa estabelecer elos de afeição com outras pessoas, mas como o casamento tem como finalidade, uma das finalidades, a própria ideia da formação da família, né? E você tem ali compromissos dentro desse, que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não está aqui, né? É estranho que isso aconteça
né, em relações fortuitas, em relações livres, ou onde há apenas sensualidade, e você acaba não tendo, de fato, um compromisso ou estabelecendo um elo de solidariedade. Aham. Muito bom. É Muito bem. palpitante esse capítulo 4. É isso aí. Vamos terminar por aqui, então? Estamos terminando. Agradecendo a Deus, então, a oportunidade que tivemos de estar aqui, de conversar sobre essas questões relativas à reprodução, pedindo a Deus que nos abençoe, a você, a sua casa, a sua família, a sua vida, a todos nós que agora paramos um instante das nossas vidas para essa reflexão. Esteja você assistindo agora de manhã, ou à tarde, ou à noite, a qualquer hora, que Deus te abençoe a vida. É isso? É isso, amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Grande abraço, tchau.